gente costuma trabalhar projetos grandes e diferenciados, né. Uhum. Então, tem lá o projeto de Brasília, que é o Biotic, que está caminhando bem, a gente Explica pra gente o que que é o biotipo, porque as Biotic pessoas não sabem. Biotic é o desenvolvimento de uma smart city num terreno muito grande lá em Brasília, com um projeto assinado de Carlo Ratti, tudo que a gente embalou num fundo imobiliário e que está sendo desenvolvido. É um grande fundo de desenvolvimento, vai trabalhar nos próximos 15 anos isso aí. Então, o que a gente atuou basicamente nessa primeira etapa foi em ancorar o projeto. Então a gente fechou algumas iniciativas importantes lá, tem um grande WTC que está nascendo, vai ser um dos maiores do mundo. Uhum. Tem uma universidade, com uma iniciativa privada já também encaminhada, tem um setor de residencial para venda com incorporadores locais também que a gente já encaminhou, tem espaço para data center que a gente está com Esse é outro algo grande mercado, né? outro grande mercado que, aliás, nós estamos de olho, por exemplo, né. Uhum. Por conta do Biotic, a gente começou a ser procurado por empresas de data center, né, algumas delas. Tem uma E vantagem fiscal de estar em Brasília? Não, 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 não. mas tem uma vantagem de você estar, do lado do maior consumidor de tecnologia do país, que é o governo federal. Tá. A maior concentração de data centers no mundo é em Washington, Eu não sabia. porque o maior consumidor Interessante. é o governo federal. Então tem muito sentido estar em Brasília. A gente tem um espaço lá no Biotic que está pensado para data center, tem 2 empresas, que a gente está conversando para isso. Então a gente, nessa primeira etapa do Biotic, trabalhou muito fortemente em ancoragem do projeto. Uhum. A gente está com 5 iniciativas importantes encaminhadas e estamos caminhando bem. Esses vão ser tipo âncora do shopping, as São as lojas âncora âncoras, do shopping isso. seriam as As âncoras do do projeto. projeto da cidade que vocês estão criando, é isso? Exato, que é uma cidade, exatamente. Tá. O WTC é interessante porque ele congrega escritório, residencial, centro de eventos e hotel. O residencial para dar vida para o bairro é importante, então a gente trouxe os incorporadores, a gente já tem todo um setor ali delimitado para A residencial para universidade venda. faz giro Aí a também universidade e alimenta está residencial, tudo né? obviamente localizado, de maneira estratégica num primeiro espaço ali do bairro. Tá. Então o Biotic está caminhando nesse Agora me sentido. explica uma coisa, desculpa se a pergunta for, Uhum. eu tenho que perguntar, como é que eu invisto no Biotic? Você vai ter um fundo que A eh, pessoa a física? pessoa física, como é que ela Pessoa física assim, eu num gostei do momento projeto, tá legal, quero participar desse projeto. A pessoa física é no momento 2 só. Nesse Tá, momento a gente está falando só com o investidor profissional, porque é um risco de desenvolvimento que eu entendo que não está pronto para a pessoa física entrar, né. tá. São ciclos mais longos, então a gente está conversando com investidores, eh profissionais e tal. No momento 2 e foi pensado assim o Biotic, a gente pretende abrir capital do fundo para que a pessoa física possa entrar. Qual é esse momento 2? É onde essas fases começam a maturar, e eu já tenho, por exemplo, o WTC rodando, Já tem uma receita já ali tenho uma receita recorrente, então no momento onde a maturidade do projeto já é diferente, aí o risco também baixou e a gente pode abrir para a pessoa você quer que física uns 4 tradicional. anos mais ou menos? Talvez até menos, Tá, talvez 3 anos para uma primeira etapa aí, entendi. entendeu. E aí o fundo administra todo O fundo administra esse conglomerado de de business, de iniciativas. iniciativas. É, a gente nós lá na Break fazemos essa coordenação, né. Tá. A própria Terracap, que é a investidora inicial do fundo, né, criou lá uma empresa chamada Biotic, que é uma subsidiária integral deles, tem uma equipe que trabalha aí a 4 mãos com a gente, mas quem faz a coordenação geral somos nós. Esse é um projeto de quê? De quantos bilhões aí que estão falando? Inicialmente era de 6, né, 7 bi com o 7 bi terreno, com né. terreno. Uhum. Tá. E vai ter valor de mercado o dobro disso, vai. Entendi. Essa é a ideia em algum momento, né, lá na frente. Você tem alguma coisa para São Paulo que você comentou, né, você falou que você tem um projeto Então, grande. São Paulo a gente vem trabalhando já há algum tempo com o pessoal da Leroy Merlin naquele projeto lá em Congonhas de um shopping center. A gente chegou a fazer uma leitura de mercado com investidores um tempo Uhum. atrás.
É um terreno de 50 mil metros quadrados ali lá na esquina da Tamoio, antiga área da VASP, né? Tamoios Bem com no quando entrava no aeroporto ali, Então, antigamente. quando você vem de Interlagos, sentido centro ali, ou da Alberto Marinho, você é o primeiro ponto de contato com a área aeroportuária ali, né? Uhum. Então, a antiga área da VASP, que faliu e ficou na massa falida um tempo, a Infraero, 5, 6 anos atrás, fez uma licitação para um projeto de um shopping, e a Leroy foi a vencedora e ela veio desenvolvendo ali. Ela fez o trabalho de empreendedora mesmo, Uhum. desenvolvedora ali do projeto. E nos contrataram há um tempo atrás para desenvolver a estratégia de funding. Ali a gente está falando de uma concessão, porque está dentro da área aeroportuária. Uhum. Ah, a concessão inicial era de 25 anos, foi estendido para 27. E quando a gente foi fazer leitura de mercado, o prazo remanescente da concessão era 23 anos. Então, com quem a gente conversou, os investidores gostam, porque é um endereço único, né? Não tem Você não nada tem ali, né. projeto de greenfield de shopping há muitos anos na cidade, porque você não tinha terreno grande bem localizado, mas o que tinha foi já nas O regiões último shopping das grande foi o quê? Foi marginais. a Marginal, né, que eu ia Acho perguntar, que foi do lado JK, né, o JK, né. último, né, que eu me lembro. Tá. Mas tem o quê? 10 anos, né. E você não tinha novos projetos, porque não tinha terreno grande. Onde você teve terreno grande, foi desenvolvido e já exauriu o espaço, de mercado, foi ao longo das marginais ali, Sim, né. sim. Num ter numa área central, cravado na zona sul, porra, é um terreno, é uma situação única, é fantástico, é um projeto grande, porte do Morumbi Mas não vai Shopping. ser uma loja da Leroy, vai ser Não, não, é um shopping center. é um shopping do tamanho do Morumbi Shopping, pra você ter uma ideia. Um shopping Entendi. de 65 mil metros de ABL, muito grande. Mas tem espaço, se você tem uma foto aérea que a gente olha ali, aquele endereço, na perspectiva de shopping centers, explotando shopping centers na cidade, você tem um vácuo naquela região ali que tem Campo Belo, Brooklyn, Moema, de É o altíssima grande AB, renda. você pega tudo, né, você pega Você até tem tá assim, até pela mas a sendo micro-região ali, Viária, você pega uma área de muito alta renda. Então, quando a gente foi fazer a leitura de mercado, pegou na questão do prazo remanescente da concessão. E Uhum. aí a gente deu um passinho para trás, foi fazer a lição de casa do ponto de vista de trabalhar em aumentar o prazo da concessão. Então, tinha um caso precedente em Brasília, que o pessoal da Partage tinha conseguido também na região aeroportuária, uma concessão, eles tinham conseguido de 50 anos. Então, você tem já um caso precedente e tem uma normativa, uma portaria 93, que prevê que você pode ter reequilíbrio econômico-financeiro e ajustar via prazo. Tá. Então, a gente foi nessa direção, começamos a conversar primeiro lá no Ministério de Portos e Aeroportos, depois que a gente pavimentou o entendimento e a possibilidade de seguir, nós tivemos que sentar com a ENA, que é a empresa que ganhou a concessão da operação do aeroporto por 30 anos, é uma empresa espanhola, Uhum. grande. A gente ficou bastante tempo negociando com eles, concluímos essa negociação recentemente, e agora a gente deu entrada na discussão com a SAC. SAC é a Secretaria de Aeroportos e tal, dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, onde a gente deve ter aí a autorização ou a aprovação dos 50 anos, que foi o que a gente buscou. Na verdade, a concessão está indo de 27 para 56 anos, Tá. e o prazo remanescente de 50 anos. Ou seja, perpetuidade. 50 Entendi. anos a gente está falando de perpetuidade, é Tá. equivalente a uma operação imobiliária tradicional. E E aí aí isso muda tudo. e aí esse shopping vai ser similar àquele shopping em Gianópolis, as pessoas que comprarem as cotas vão ter uma participação, em cima do faturamento? Os donos do shopping vão ser os investidores do fundo. Tá, O fundo está comprando da Leroy Merlin o negócio. entendo. E a gente vai fazer uma captação para o desenvolvimento do construção, shopping, etc. Então, quem vão ser os donos do shopping vão ser os investidores do fundo, sim, como foi o Como foi o Higienópolis, Gianópolis? Parque Dom Pedro e E esse vai outros. para varejo também? Você tem Então, também no segundo um primeiro momento. momento investidor qualificado. Isso, Vai ser exatamente. importante ficar atento, porque o Shopping Gianópolis é um case que até você, eu sei É, que você participou lá, né. pô, é o que eu participei, não, a gente fez esse negócio Eu acontecer, queria né. ser mais humilde com você, né, porque você participa, mas Não, você Higienópolis é um divisor de águas, né, porque foi
o primeiro fundo imobiliário, né, de varejo do país, né? Isso. Foi no ano de fundação da Brasília, quando a gente Isso. começou lá. Nesse mesmo ano, a gente botou de pé a operação do Higienópolis. Foi muito difícil, porque naquela época o CDI era 20, o fundo imobiliário não existia, Uhum. mas foi um sucesso, a gente conseguiu captar. E quem investiu no Shopping Pátio Higienópolis, até outro dia eu fazia essa conta, teve aproximadamente 10 vezes equity múltiplo. Então Nossa. investiu 1.000 e hoje a cota está 10.000, e ao longo dos anos ele distribuiu igual ou mais do que o CDI, que é o custo de oportunidade. Então por isso que eu digo que é 10 vezes equity múltiplo, porque é incrível, né? Impressionante. Então você tem 2 grandes operações, só para a gente Uhum. resumir aqui. Brasília, uma cidade que está sendo criada, Isso. vai ter o investidor qualificado Uhum. no primeiro momento, que pode vir a mercado, isso vai No vir a momento mercado, segundo, e no momento 2. e o shopping na boca do aeroporto de Congonhas, que é isso que você está Exatamente. falando, né, quer dizer, Exato. esse também é outro grande projeto, né. É outro grande projeto. Mais alguma coisa no forno para a gente antecipar aqui, um furinho para nosso programa, né? Do lado imobiliário é basicamente isso. Tá. Tem algumas outras coisas no forno, por exemplo, a história de data center, Tá. e na parte de crédito, de CRI, que a gente está olhando, mas que ainda está sendo melhor concebido e também aguardando o melhor momento, né, em função do cenário que a gente mencionou. Esse cenário ele afeta menos um projeto do porte de Congonhas, porque a gente está falando de um investimento de muito longo prazo, com investidores que pensam longo prazo e que não estão tão preocupados assim com o que está acontecendo com a taxa É básica um nesse projeto que a gente, é momento. um projeto de estado, né, projeto de país, né, quer dizer, O cara está olhando 50 anos e Sim. tal, né? Então, está olhando o que esse projeto vai dar de retorno para ele nos próximos 50 anos, né? Então esse tipo de projeto ele consegue passar por essas águas turbulentas um pouco melhor. O que a gente tem aí na Integral, isso sim, né, aí falando de outros segmentos que a Integral atua, é o segmento de FIDICs, esse sim, apesar de tudo que a gente falou de preocupação com o cenário e taxa de juros crescente, o setor de crédito privado e crédito estruturado muito resiliente, Tá. né, e os FIDICs em especial, e a Integral reconhecidamente a casa onde o FIDIC nasceu, o primeiro FIDIC de mercado, é líder independente, né? Os FIDICs estão vivendo um ótimo momento. A indústria que dobrou de tamanho em 2 anos e meio. Saiu Tá. de 300, está batendo 600 bi. E Dinheiro vindo da poupança, dinheiro migrando dinheiro vindo do mercado de capitais, demanda por parte dos empresários. A verdade é que o mercado de capitais assumiu o papel de protagonista na oferta de crédito para empresários no país. Aquele cenário lá do passado do BNDES sendo o grande provedor de crédito acabou. Hoje, quem é o grande provedor de crédito para empresas é o mercado de capitais. E o FIDIC se tornou o principal veículo, né? A gente teve, esse ano, alguns eventos de casos que deram problema e que o FIDIC se Acho que estão sendo mostrou. equacionados, né, quer dizer, E a não, Light equacionou a então, mas situação olha que dela, exemplo né, então interessante no caso da Light. Americanas também está equacionando, né. Super, mas aí fazer o comentário em relação aos FIDICs, né? No caso da Light, que é emblemático, você tinha debêntures emitidas pela Light e você tinha um FIDIC da Sim. Light, né? O que aconteceu? O FIDIC já está 100% pago, liquidado, os investidores recebendo 100%. Os investidores das debêntures Vocês sofreram um pouco estão mais. sofrendo, porque houve uma repactuação para pagar a longo prazo com um desconto e tal. O FIDIC se O mostrou. FIDIC se preservou por quê? Pelo Por poder de quê? negociação. Mais estrutural, Mais porque ele tá com os recebíveis vinculados, os recebíveis performados vinculados. Então, Não tá tem o que lá, é fazer. dele. A gente teve um caso que ficou conhecido também, que é o caso da Credizer, uma empresa que teve problema, uma emissora de cartão de crédito. Eles quebraram, né, teve um endividamento total grande, 3,5 bi, etc., e tinha um FIDIC com gestão nossa lá de 1,5 bi aproximadamente. Houve todo um trabalho de reestruturação da companhia, depois a carteira toda foi vendida para um concorrente, teve uma solução satisfatória para a empresa, mas o FIDIC passou ileso. Por que ele passou ileso? Isso tanto a cota sênior quanto a cota mezanino.
os investidores receberam 100% em um prazo curto, porque justamente o FDIC estava com os recebíveis controlados, sob uma gestão muito qualificada, no caso a nossa, e os investidores receberam o 100%. Quem estava numa debênture da Credizer ou financiamento direto bancário, também teve uma repactuação. Só para a gente fechar aqui, se você for comprar, às vezes é melhor você operar via um FDIC do que você comprar um papel, uma debênture diretamente no papel. Eu não tenho a menor dúvida. Que você, ali você tem o trabalho de escolha do papel, garantias que vocês podem não é à toa que o FDIC dobrou de tamanho, a indústria dobrou de tamanho em 2 anos e meio. Esses testes que eu mencionei aqui foram testes importantes que provaram que o FDIC é robusto o suficiente para passar por momentos muito difíceis. E tem a 175, que é uma nova regra que traz uma série de avanços. Então, você vai ter... o que é 175 para 175 é uma nova normativa que a CVM editou com um bom tempo aí sob discussão no mercado e tal, mas ela entrou em vigor já, propriamente dito, esse ano. Teve, inclusive, uma conversão dos FDICs, do estoque de FDICs, que foi concluído agora em novembro, atendendo às novas regras da 175, e ela traz vários avanços importantes, né? FDIC que vai poder ter classe, subclasse, e o varejo que vai poder investir em cota sênior de FDIC. Isso é inédito, isso aí é um produto que estava disponível antes só para investidor qualificado. Então, os investidores de varejo, assim como já acontecia antes com os fundos imobiliários, vão poder investir também em FDICs, que é uma opção mais robusta, mais estruturada, com gestores qualificados, para a pessoa física correr, vamos dizer, um risco menor do que uma operação de crédito, investimento direto.